A paz do Senhor, meu nome é Alex, eu sou pastor e missionário na Índia. Eu sou casado com uma indiana e tenho 2 filhos. Trabalho na Índia desde 99, onde nós iniciamos nosso trabalho de evangelismo a povos não alcançados, implantação de igreja e treinamento de cristão local. Os primeiros anos foi o ano de implantação. Em 2001, aconteceu um grande terremoto no estado de Gujarat e fomos convocados por uma organização a ajudar a prestar serviço de assistência social e resgate às pessoas que sofreram com o terremoto. Quando eu cheguei naquele povoado, muitas coisas me chamou a atenção. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o fato de não ter nenhum cristão naquele povoado e não haver nenhuma igreja implantada. Eu fiquei muito incomodado com isso e comecei a orar a Deus sobre esta situação. A segunda coisa que me deixou muito sem entender o que estava acontecendo é o fato de não ter água no local. Não tinha água em lugar nenhum. Conversando com outros moradores, e uma pessoa falou que há 4 anos atrás, naquele povoado chegou um missionário. Então eles mataram aquele missionário e lançaram aquele missionário no rio. Segundo o relato do povo, a partir daquele dia que eles mataram aquele missionário, parou de chover no povoado. Então já não chovia há 4 anos e o povo, para poder conseguir água para tomar banho, conseguir água para poder lavar roupa e outras necessidades, eles tinham que andar quilômetros até chegar em um rio, em uma outra região. Logo quando eu cheguei, eles não sabiam que eu era cristão. Então eu fui designado para fazer o levantamento de quantas pessoas morreram e de quantas casas foram destruídas. Eu lembro que uma certa manhã, quando eu estava distribuindo tijolos e telhas de eternite, o povo então ficou sabendo que eu era cristão, então se reuniram e tentaram me apedrejar. Estava eu com outros indianos que faziam parte da equipe. E naquele momento eu confesso que eu pensei que eu iria morrer, porque eles pegaram pedras, pegaram bandas de tijolo e ameaçaram apedrejar. E então naquele momento eu me levantei e eu falei com uma autoridade que com certeza foi me dada através do Espírito Santo. E eu falei para eles: eu sou cristão sim, e eu vim aqui para ajudar vocês. Se vocês quiserem a minha ajuda, eu vou ajudar e permanecer aqui. Agora, se vocês não quiserem que eu ajude vocês pelo fato de ser cristão, então eu vou embora e levo tudo aquilo que foi trazido para cá para poder ajudar vocês. Então eles tiveram uma reunião entre eles, conversaram entre a liderança e no final eles disseram: tudo bem, você pode ficar, você é cristão, você acredita no seu Deus e nós acreditamos no nosso Deus, o importante é que você está ajudando a gente. Então eu permaneci naquele povoado. E um certo dia, no final de tarde, normalmente o povo no final do dia se reúne na praça local e ali começa a conversar, ter aquele momento de descanso, de distração. E os anciões estavam comentando, falando: no nosso povoado não chove há mais de 4 anos. Eu acho que o Deus desse rapaz que está aqui está zangado com a gente, porque quando vieram alguém aqui, mataram a pessoa que estava aqui, e eu acho que o Deus dele deve ter amaldiçoado a gente. Então eu, naquele momento, me levantei e falei para ele que, independente do que eles haviam feito ou acontecido, Deus Deus perdoa, ele é um pai, é um perdoador. Deus, ele ama a todos e não tem interesse em castigar ninguém. E eu falei para ele: se vocês creem, Deus, ele pode fazer chover aqui no povo de vocês. O povo não acreditou muito não, ele disse: cara, tá certo. E eu falei: eu tenho um período de tempo aqui ainda, e até o final do tempo que eu estiver por aqui, eu vou estar orando para que Deus possa mandar chuva sobre o povoado de vocês, para que vocês possam ter acesso à água. E eles estavam falando: não, nós temos muita dificuldade,
Então eu comecei a falar, não se preocupe, confia em Deus, vamos colocar diante de Deus e Deus ele vai trazer chuva sobre o povoado de vocês. A princípio o povo não acreditou muito no que estava falando, mas mesmo assim eu comecei a ter abertura para falar do Evangelho, eu comecei a ir nas casas, falar de Jesus, comecei a orar por pessoas enfermas, comecei então a explicar um pouco sobre quem é Deus, quem é Jesus. As pessoas começaram então a ter uma percepção diferente do Evangelho de Jesus Cristo. Tem coisas que eles nunca imaginavam, ficavam todos de boca aberta. Meu Deus, esse Deus que você fala é isso mesmo, ele faz isso. Ele cura, ele morreu, ele ressuscitou. Esse Jesus realmente existiu. Então, à medida que eles iam ouvindo do Evangelho, era uma nova surpresa para a vida deles. O meu dia de viagem de sair do povoado foi chegando e nada acontecia e o povo continuava ali então cobrando. Faltava 2 dias para a viagem. Eu acordei de manhã cedo, eu tinha ido escovar os dentes e eu comecei então a meditar, a contemplar ali a natureza. De repente, quando eu olho para o céu, eu vi que as nuvens começou a ficar escuras e começou a ter vento. O local era tão difícil, tão quente, nem vento, nem ventar fazia muito. Então, o que foi que aconteceu? Eu voltei para o povoado e eu falei para o povo, hoje vai chover. Aí todo mundo olhou assim, não sei se vai chover, talvez sim, talvez não. Já aconteceu de ficar assim algumas vezes. Eu falei, não, hoje chove aqui nesse povoado. E isso era 6 horas da manhã quando eu conversei com o povo. E passou 10 horas da manhã e o povo todo na expectativa. E o povo já me chamando. Eu falou que vai chover, não tem nem sinal. Eu falei, não, vai chover hoje. E continuei os trabalhos. Quando foi mais ou menos por volta de 2 ou 3 horas da tarde, de repente começou a bater um vento forte naquele local, começou a soprar e todo mundo tá chovendo. E o céu assim se escureceu de uma para outra em questão de minutos, né? As nuvens se carregou, de repente deu um raio, só ouvindo a zoada do trovão, pá! E começou a chover. Quando a chuva caiu naquele povoado, o povo correu para as ruas, as crianças dançando debaixo da chuva, gritando, tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo. Choveu a tarde inteira. E todo super feliz por ter, tinha crianças, como eu falei nisso, que nunca nem havia visto chuva, todo mundo admirado como estava vendo. Então, depois que passou aquele dia, no dia seguinte, já era o dia que eu teria que retornar para o Nordeste da Índia. Eu tinha que continuar o trabalho de plantação de igreja em Guwahati. No outro dia, os líderes, os anciões, toda a comunidade me chamam. A gente tem um encontrão numa praça e o líder muito feliz, todo mundo feliz por ter chovido pleno alva. Inclusive no dia seguinte choveu novamente e todo mundo muito feliz. O líder do povoado chegou para mim e falou: Alex, estrangeiro, eles me chamavam de estrangeiro, eu quero que você implante uma igreja aqui na nossa comunidade. E nós lhe damos tudo, nós lhe damos o terreno, nós lhe damos o material, nós construiremos a igreja com as nossas próprias mãos. E eu falei: que proposta é essa que vocês estão fazendo para nós? Eles disseram: nós só queremos que você nos dê um reforço, queríamos que você ficasse aqui conosco. E eu comecei a chorar e falar: olha, eu amo vocês, eu gostei desse tempo que passei aqui, eu gostaria muito de morar aqui com vocês, mas eu não posso, porque já comecei um trabalho em outra região e eu posso tentar contactar
um outro pastor local que saiba a língua de vocês, conheça a cultura de vocês, e ele vem e implanta a igreja aqui e fica aqui com vocês. Quando eu compartilhei com os pastores, muitos deles glorificaram a Deus pelo que havia acontecido, mas temiam muito ir para aquele povoado por causa do que eles já haviam feito com outras pessoas anteriormente. Depois de tanto tentar, nenhum pastor foi para aquele local. E mesmo vivendo aquela decepção daqueles dias, hoje, naquela cidade, naquele povoado, tem igrejas implantadas. Porque Deus, Ele é soberano e Ele não depende de mim e nem depende de ninguém. Ele depende simplesmente do propósito e do desejo que Ele tem, do amor que Ele tem pelas almas. Deus levantou outros pastores, outras pessoas, e hoje nós temos não somente uma igreja naquele povoado, mas várias. Deus é fiel. Que Deus te abençoe.